como eu disse no episódio de hoje, vamos partilhar um pouquinho sobre a questão dos limites, né? Colocar limite num filho. Nossa, tarefa dura, pesada. Tem gente que fala assim, mas eu não dou conta. Meus filhos não têm limite, né? E a gente tem encontrado cada vez mais as crianças um pouco sem limites. Uma das coisas, não a única, né? Mas uma das coisas mais comuns nesse fenômeno de crianças sem limites, de crianças às vezes que fazem coisa que o pai fala, parece que não está ouvindo, é o excesso de proteção. Quantas vezes os pais ficam tão encantados e realmente o filho encanta tanto que eles começam a criar o filho como se fosse o centro de tudo. E fazer tudo para o filho, e tudo é o filho, e o mundo começa a girar em torno do filho, aquele filho começa a se sentir alguém acima de todo o resto. E aí quando o pai dá uma ordem, quando o pai põe um limite, o filho nem sempre consegue obedecer. E aí o pai, para não bater de frente, porque o filho não pode se ferir, ele começa a abrir concessões. Então, eu queria dar algumas dicas, claro que não é uma receita, mas algumas dicas práticas para nos ajudar no limite. Porque também, gente, é tão ruim quando os nossos filhos demonstram não ter limites, né? E sempre acontece, por mais que a gente tente, por mais que a gente coloque, acontece algumas situações. A gente fica com vergonha, a criança fica com vergonha, né? Quando acontece alguma situação, quando a gente está num lugar, né? E aí vem assim, é coisa de criança, nem sempre. Nem sempre. Às vezes é coisa de criança. Criança sem limite, criança mal criada, criança que não respeita, né? Isso sim. Tem situações que são coisas de crianças assim. Mas a criança que respeita, a criança bem criada, a criança que sabe o seu limite, ela talvez não cometa certas atitudes. E é ruim quando o nosso filho não se enquadra num lado e se enquadra no outro. Por isso a gente tem que se esforçar, por isso a gente tem que fazer por onde, por isso a gente tem que dar a vida para que seja o melhor para eles. E olha, eu vou dar as dicas do limites, mas não é uma receita, claro, não é vai funcionar e resolver a vida de todo mundo, não é isso. Mas olha, a criança tem sede de limite. Ela não quer ser uma pessoa, não, ela necessita para a sua criação, para tirar dela o instinto animal, porque bicho é que não tem limite. Bicho é que segue seus instintos totalmente. O ser humano, né, a nossa humanidade, ela tem sede de limites. E essa sede de limites que está nas crianças, ela precisa ser saciada. E saciada pelos pais. Toda criança, a gente trabalha na comunidade, Missão Maria de Nazaré, com adolescentes dependentes químicos. Meninos que viveram desde a infância sem limite nenhum. Que sempre foram travessos, sempre foram desobedientes. E quando vem para a comunidade terapêutica, a gente começa a pôr limite deles e eles começam a encontrar sentido para a vida deles. Então não tenha medo, desde pequenininho, de colocar limite nos seus filhos, de dizer não, de negar, de frustrá-lo, de dizer para ele isso não pode, isso não deve, isso não é para você. Não tenha medo de dizer isso para o seu filho. Ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai ficar triste, ele vai sofrer, mas ele necessita disso. Ele precisa. Não vem com essa história de que vai dar trauma, não. Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser, às vezes, podado. Ele precisa ser limitado. O limite é um limite, ele precisa ser colocado um limite para ele. E quando ele ultrapassar esse limite, ele precisa estar sabendo que ele vai ter consequências. O grande problema é que hoje, às vezes, a gente tem medo de às vezes, que o nosso filho sofra com consequências. Não, ele tem que ter consequências. Consequências de acordo com a gravidade. E aí vem a dica, né? Uma coisa que a gente percebe hoje em dia é que os pais não conseguem, às vezes, explicar para os filhos o que é uma travessura que às vezes pode acontecer sempre, algo que é coisa de criança. O que é uma travessura que também é coisa de criança, mas que às vezes não é algo que pode se repetir sempre. E o que é algo que é inconcebível, algo que não pode acontecer. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, a criança, ela pegou alguma coisa em casa e sujou o chão, ou espalhou os brinquedos, ou tirou tudo do lugar e tal, e fez uma bagunça danada com tanto de coisa espalhada. Isso é normal. Toda criança faz isso, né? Tá bom. Ah, mas aí num determinado momento, na empolgação da brincadeira, a criança começou a rabiscar a parede. Isso é coisa de criança? É. Vai acontecer? Vai. Mas tem que ser chamada a atenção.
E tem que ser algo mais, como diz, mais grave do que a bagunça do cotidiano. É algo que infringiu algo que não poderia ser feito. Está num segundo nível, né? Agora, a criança agrediu outra criança. Ela bateu, ela julgou, ela agrediu outra criança. Aí já entrou num momento de violência. Ou seja, são 3 momentos. Cada um desses momentos tem que ter consequência. Entre aspas, um castigo, né? E cada uma das consequências tem que ser de acordo com a gravidade. Às vezes a gente trata algo que vai nos dar mais trabalho, porque vai me dar um trabalho danado arrumar essa casa que o menino bagunçou, e aí a gente fica nervoso pelo serviço que vamos ter e xinga, briga, reclama, até dar castigo mais pesado para o filho porque ele fez bagunça. Sendo que é algo que vai muito mais me dar trabalho do que realmente foi prejudicial. Agora, quando agride uma outra criança, quando faz uma travessura, quando não respeita o pai, quando responde, quando faz algo mais grave, mas não vai me dar tanto trabalho, aí eu fico, não sou tão, às vezes, enérgico. A gente só consegue dar limite para os nossos filhos se formos enérgicos. E os nossos filhos precisam aprender limites, aprender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E olha, um dos grandes problemas dos pais são as justificativas. Às vezes os filhos fazem uma bagunça danada na escola, a professora chama lá o pai, e ao invés do pai falar assim, não, eu vou chegar em casa, vou dar um castigo, vou cortar isso e aquilo dele, o pai fica justificando o filho, porque meu filho, coitado, está passando por um momento assim, assado. Independente do momento que os nossos filhos estejam passando, independente se estão felizes ou tristes, se estão num momento bom ou ruim, se eles cometeram uma atitude errada, eles têm que enfrentar a consequência dessa atitude. Por mais que esteja num momento ruim. Porque ninguém, por causa de um momento ruim, pode matar outra pessoa. Ninguém, por causa de um momento ruim, pode sair fazendo o que quer. Ele tem que entender que ele precisa enfrentar o momento ruim dele, mas ele não pode, às vezes, infringir regras. Limite é colocar as regras. E regras têm que ser claras. Olha, não dá para ficar falando e nem dando exemplo, porque senão fica parecendo que eu estou jogando indireta ou que eu sou o dono da razão, e não é verdade. Mas eu queria dizer só mais uma coisa para você. Os seus filhos precisam saber que existem regras. Precisam aprender a ouvir não. E o não é importante. Não pode, não deve. E precisam sofrer as consequências dos erros que cometem. Se essas 3 coisas começarem a acontecer periodicamente na rotina dos seus filhos, você vai conseguir dar a eles os limites necessários que eles precisam. E isso é amor. Isso não é não amar. Isso é amor. O amor nos educa, o amor nos faz crescer. Deus abençoe você e até amanhã.